Então vamos resolver mais um exercício aqui para integrais por partes. A integral que eu tenho agora é integral de e elevado a x que multiplica cosseno de x dx. Eu já acho que você já conseguiu identificar que a maioria das minhas integrais por partes tem uma multiplicação aqui, né? Novamente eu preciso identificar quem é a função que eu vou chamar de u e o que sobrar tem que ser chamado de dv, né? Lá na tabela eu identifico a expressão e elevado a x, eu sei a derivada de e elevado a x, que é ele mesmo, e elevado a x é e elevado a x, da mesma forma que a integral de e elevado a x também é e elevado a x. É uma função que não muda na derivada, é uma função que não muda na integral. Em compensação já muda a função trigonométrica, a função cosseno aqui, a derivada de cosseno é igual a menos seno. Aí eu sei que a derivada de menos seno vai ficar menos cosseno. Deixa eu escrever isso aqui só para vocês verem, né? Então, quando você olha lá na tabela de derivadas, né? Quando você identifica lá a função seno de x e faz a derivada de seno de x, você vai encontrar cosseno de x. Quando você faz a derivada de cosseno de x, você vai encontrar menos seno de x. Quando você faz a derivada de menos seno de x, você vai encontrar menos cosseno de x. E quando você faz a derivada de menos cosseno de x, você vai encontrar mais seno de x. Ou seja, é uma função que ela é periódica, ela vai voltar infinitamente dentro desses 4 ciclos aqui, ó. Então, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno é menos cosseno, derivada de menos cosseno é seno e assim por diante. A mesma coisa acontece isso quando você faz as integrais. As integrais são operações inversas, né? Então se você começa lá, eu quero saber quem é a integral de seno de x. A integral de seno. Se eu fiz a derivada de seno e encontrei cosseno, quando eu fizer a integral de cosseno, eu vou encontrar seno. Se eu fiz a derivada de cosseno e encontrei menos seno, quando eu fizer a integral de menos seno, eu vou encontrar cosseno. Se eu fiz a derivada de menos seno e encontrei menos cosseno, quando eu fizer a integral de menos cosseno, eu vou encontrar menos seno. Se eu fiz a derivada de menos cosseno e encontrei seno, quando eu fizer a integral de menos cosseno, eu vou integral de seno, eu vou encontrar menos cosseno. Então eu sei que a integral de seno é menos cosseno de x. Quando eu fizer a integral de seno, eu vou encontrar menos cosseno de x. Da mesma forma, quando eu fizer a integral de menos cosseno, eu vou encontrar seno. Integral de menos cosseno, eu vou encontrar menos seno. E quando eu fizer a integral de menos seno, eu vou encontrar cosseno. A integral de menos seno, eu vou encontrar cosseno. E quando eu fizer a integral de cosseno, eu vou encontrar seno. Então ela também é cíclica sempre nesses 4 grupos aqui. Então, eu sei que eu estou trabalhando com 2 funções, a função aqui elevada a x e a função cosseno. Eu acho que seria interessante chamar de u elevado a x, porque eu sei que a derivada de e elevado a x é e elevado a x, dx é igual a ele mesmo, tá? Não vai modificar. Mas o que sobrou lá eu vou chamar de dv aqui, ó. Então eu sei que a integral, eu tenho que fazer a integral do cosseno de x dx, porque eu estou chamando isso daqui de dv. E aí eu conseguiria encontrar lá quem seria o meu valor de v. Que integral de cosseno? Vai ser seno de x. Pronto. Feito isto, eu vou jogar lá na fórmulazinha. Vamos colocar de novo aqui a fórmula, só para vocês memorizarem. A integral é, por partes, é u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, a parte u e a parte dv faz parte da função principal da integral, que nesse caso aqui eu estou chamando de u, o e elevado a x e o dv cosseno de x dx, né? Então eu sei que a integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx é igual, segundo a fórmula, u vezes v. O eu sei e o v eu também sei. Então u é o e elevado a x que multiplica o v, que é seno de x.
menos da fórmula, integral de V. Quem que é V? Seno de x vezes o du. Quem que é o du? Elevado a x dx. Pronto. Então aqui eu acabei de fazer a integração. Só que eu identifiquei aqui que essa integral ela ainda tem um produto aqui entre duas funções. Eu não vou conseguir encontrar isso na tabela. O que eu faço então? Eu aplico novamente aqui para resolver essa integração aqui, a integração por partes. Então, de novo, eu tenho que chamar alguém de u e tenho que chamar alguém de dv. Como eu tinha chamado a exponencial lá e elevado a x de u, aqui eu também vou chamar, tá? Então, aqui e elevado a x vai continuar sendo u. E agora o que eu tenho é seno de x dx, vai ser meu dv. Seno de x dx vai ser meu dv. Vou fazer a derivada aqui, ó. Quem é derivada de elevado a x? Derivada de elevado a x é ele mesmo. Elevado a x dx. E agora aqui eu vou fazer a integral. Quem que é integral de seno? É menos cosseno. Beleza? E vou aplicar lá na fórmula. Então o que eu tinha era integral de elevado a x cosseno de x dx. Eu estou copiando ali, tá? Estou copiando até chegar lá na minha integral. É igual a elevado a x seno de x menos. Aqui eu vou abrir um colchetes aqui, tá? Por que eu estou abrindo um colchetes? Porque aqui eu vou aplicar a integração por partes. E como é que faz a integração por partes? U vezes V. U vezes V, então é e elevado a x que multiplica menos cosseno de x. Vai ficar menos e elevado a x cosseno de x menos da fórmula integral de V, que é menos cosseno de x, vezes o du. Quem que é o du? E elevado a x dx. Du é elevado a x dx. Fechando colchetes. Então, o que eu tenho é integral de e elevado a x, que multiplica cosseno de x dx, igual a e elevado a x seno de x. Vou fazer um jogo de sinal aqui para eliminar o colchetes. Ó, menos com menos vai ficar mais e elevado a x cosseno de x. E aqui vai ficar menos com menos com menos, vai ficar menos integral de cosseno de x elevado a x dx. Não tenho colchetes mais. Só que eu identifiquei que essa integral aqui é igualzinho àquela que eu tenho. Só que aqui está subtraindo, lá vai estar somando. Então eu vou passar para o primeiro membro. Está subtraindo, vai passar para lá somando. Então vai ficar, eu tenho uma aqui, mais outra aqui, vai ficar lá. 2 vezes a integral de e elevado a x cosseno de x dx igual a e elevado a x seno de x mais e elevado a x que multiplica cosseno de x. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso daqui, ó. Eu tinha uma integral aqui, né? E somei com mais uma que eu tinha lá. Então, aqui é como se eu tivesse aqui menos 1 e lá eu tivesse mais 1. Só que trocando o sinal, menos 1 mais 1 ficaria mais 2. Porque aqui está subtraindo, vai passar para lá somando. Então, seria 1 mais 1, que vai ficar mais 2, tá? Mais a constante de integração aqui, porque agora não vou ter mais nada. E esse 2 que ficou aqui na frente multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, a integral de e elevado a x cosseno de x dx é igual a e elevado a x seno de x mais e elevado a x cosseno de x, só que o 2 está multiplicando, agora passa aqui dividindo. Então, dividindo isso daqui, mais a constante de integração. Aqui a constante também vai ser dividido por 2, mas uma constante dividida por 2 é igual a uma constante. Pronto. E terminamos aqui a integração por partes desse exercício.